Seja bem-vindo ao Seminário Teológico IAVE. Antes de iniciarmos os estudos, gostaria de informá-lo que o curso básico de Teologia do Seminário Teológico IAVE contém 25 módulos teológicos em formato PDF, elaborados numa linguagem simples e didática, com ilustrações e em áudio-aula para sua melhor compreensão. Você receberá gratuitamente sua carteira de estudante, e ao final do curso, ao solicitar, receberá do nosso seminário o seu certificado digital ou físico, se assim desejar. Eu sou Wanderson Costa, diretor-geral do Seminário Teológico IAVE, e estou à sua disposição para ajudá-lo nesta nova etapa da sua vida. Espero levar a você o melhor conteúdo teológico à distância para o seu crescimento cultural, teológico e espiritual. Então vamos começar. Página 2. Introdução à Bibliologia. O que é bibliologia? Na teologia, a bibliologia é a matéria da teologia sistemática que estuda a Bíblia Sagrada em seus principais aspectos, desde sua origem e composição até seu processo de publicação e preservação para estar disponível a pessoas de diferentes épocas e lugares. A palavra bibliologia vem do grego e é formada por dois vocábulos em particular. Um é biblion, que significa livro, mais o sufixo logia, que significa logos, que traduzido quer dizer palavra ou lógica. De forma não teológica, essa palavra é aplicada para designar a ciência que estuda livros em geral. Mas no campo teológico muitas vezes é comum o uso dessa palavra para designar a matéria que estuda a Bíblia como a autorrevelação de Deus para o homem. Então, nesse sentido teológico, a palavra bibliologia indica a doutrina das Escrituras. Também é comum que dentro do estudo da teologia sistemática a bibliologia seja abordada dentro de uma disciplina maior, geralmente chamada de doutrina da revelação. Essa matéria estuda como Deus se revela ao homem e aborda os diferentes tipos da revelação divina, revelação geral e revelação especial, em todos os seus aspectos. Daí a bibliologia é a porção dessa matéria que aborda a Escritura como revelação especial de Deus para o homem. Os principais temas estudados na bibliologia. Basicamente, a bibliologia procura responder a seguinte pergunta: como pode ser possível que Deus tenha se autorrevelado através da Escritura, num livro escrito por homens? Então, para abordar esse tema central de forma correta, a bibliologia começa tratando acerca do que é a Bíblia de fato, e por que ela mesma é a palavra de Deus. Nesse sentido, a bibliologia aborda temas cruciais para a fé cristã, tais como Página 3. Continuando, a bibliologia aborda temas cruciais para a fé cristã, tais como: Número 1. A origem e a composição da Bíblia procura responder como a Bíblia surgiu considerando as questões da revelação e inspiração da Escritura. É nesse ponto que aprendemos como foi que a autorrevelação de Deus foi registrada por homens na Escritura. Número 2. A infalibilidade da Bíblia. Procura responder por que a Bíblia é totalmente confiável apesar de ter sido escrita por homens. Número 3. A inerrância da Bíblia. É um desdobramento da infalibilidade e mostra de forma clara que na Bíblia não há qualquer erro ou contradição. Número 4. A autoridade da Bíblia. Enfatiza a plena autoridade que a Bíblia possui sendo, ela mesma, a verdadeira palavra de Deus. A Bíblia é a única regra de fé e prática para o povo do Senhor, e possui total autoridade em tudo que ela aborda. Número 5. A suficiência da Bíblia. Procura mostrar que a Bíblia está completa, de modo que não há mais nada a ser revelado de forma especial da parte de Deus para o seu povo. A Bíblia é suficiente, ou seja, nela há tudo o que o homem precisa saber acerca de quem é Deus, o que ele faz, qual é a sua vontade para nós, e como podemos ter um relacionamento salvífico com ele. Número 6. A canonicidade da Bíblia. Procura mostrar como se deu o processo de formação e organização do cânon da Escritura, tanto do cânon do Antigo Testamento quanto do cânon do Novo Testamento. Nesse estágio a bibliologia também aborda o processo de preservação da Escritura, isto é, o modo como o próprio Deus esteve envolvido em garantir que sua autorrevelação registrada da Escritura fosse preservada de forma íntegra e fiel para estar disponível a pessoas de diferentes épocas e lugares, mesmo depois de tantas cópias e traduções. Por que a bibliologia é importante? Ao lado da teontologia, a doutrina da revelação, dentro da qual está a bibliologia, forma a base inicial para o estudo teológico sistemático. Isso significa que antes de o estudante querer avançar para outras matérias da teologia sistemática,
como por exemplo a antropologia bíblica, a soteriologia, a escatologia, entre outras, é essencial que primeiro ele comece por estudar acerca de quem é Deus e como esse Deus se revela ao homem. Página 4. Continuando. Nesse sentido, a teontologia aborda o estudo do ser de Deus, enquanto que a bibliologia, como parte da doutrina da revelação, aborda o estudo da revelação especial de Deus na Escritura. Além disso, a bibliologia é uma matéria de suma importância para o crente, porque lhe possibilita conhecer melhor e mais profundamente as principais características da natureza da Escritura. Sendo a palavra de Deus, a Bíblia é a fonte básica do verdadeiro estudo teológico, de modo que à medida que o cristão conhece mais e mais acerca do que a Bíblia diz sobre si mesma, ele torna-se capaz de defender com propriedade doutrinas que são inegociáveis à fé cristã. Atualmente, por exemplo, as doutrinas da infalibilidade, inerrância, autoridade e suficiência da Bíblia estão sendo ferozmente atacadas por pessoas que desacreditam que a Bíblia é a palavra de Deus e totalmente confiável, sem erros, poderosa e suficiente. Então é a matéria da bibliologia, dentro do estudo teológico sistemático, que prepara o cristão para responder a esses ataques. Assim sendo, esperamos que o aluno tenha entendido a importância do estudo da bibliologia, e o quanto este estudo trará um novo rumo à sua vida cristã. Página 5. Introdução Bíblica. Para iniciarmos nossos estudos, vamos entender como a Bíblia Sagrada surgiu, como e quando ela foi escrita, e por quem e em quais situações foi escrita. De início, vamos esclarecer como as informações chegavam aos povos antigos, para dar continuidade ao projeto de Deus à humanidade. A forma como todos os povos daquela época obtinham informações sobre os acontecimentos era oral. As pessoas se comunicavam acerca dos feitos de Deus, conversando e espalhando notícias. Neste tempo não havia ainda a escrita das leis. A escrita iniciou-se nos tempos de Moisés em pedras. Nesse tempo, o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos em pedra, o Decálogo, e o entregou a Moisés, como regras ao seu povo, para que tivessem uma vida de acordo com a vontade de Deus. Isto está registrado no livro do Êxodo capítulo 34, versículo 1, que diz: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. Leia também em Êxodo 20, versículo 1 ao 17 na sua Bíblia, e entenda melhor acerca da lei de Deus dada ao povo de Israel. Também observe na mesma página as ilustrações e imagens, para sua melhor compreensão. Continuando, vemos logo abaixo o tipo de material utilizado para a escrita nos tempos antigos, no papiro. O papiro era uma planta que poderia alcançar 5 metros de altura, e a produção das folhas era feita com as hastes da planta. O processo de produção do papiro funcionava da seguinte maneira. Primeiro, a planta era retirada do solo, e então sua haste era cortada em pequenas tiras colocadas lado a lado, formando uma superfície. Segundo, uma resina era passada nessa superfície, e uma segunda camada de hastes do papiro era passada em outra direção, ou uma camada era horizontal e a outra era vertical. Terceiro, as tiras eram prensadas e colocadas para secagem no sol. Quarto, depois da secagem, a folha estava pronta. Por fim, ao prensarem as folhas faziam os rolos de papiros, que eram as folhas de papiro coladas e enroladas em um palito. Veja a imagem abaixo na mesma página. Os mais velhos manuscritos foram escritos em papiros, e escritos em escrita uncial utilizando letras maiúsculas, grandes, e sem separação entre palavras. Apenas 92 papiros foram catalogados. Veja abaixo algumas imagens de papiros antigos escritos, para sua melhor compreensão. Página 6. O pergaminho. O pergaminho era um tipo de material utilizado na escrita em parte da antiguidade e da Idade Média, e era feito com peles de animais, como de cabras e ovelhas. O pergaminho permitia que textos fossem escritos em sua superfície, e ficassem registrados por muitos e muitos anos. Veja a imagem acima para sua melhor compreensão.
Como eram preparados os pergaminhos? Primeiro, as peles eram mergulhadas em água com óxido de cálcio e lavadas, no intuito de retirar impurezas e pedaços de carne do couro. Segundo, as peles eram colocadas para secar esticadas em um varal, que as puxava em todos os sentidos. Terceiro, o couro se tornava mais fino e maleável, facilitando o seu corte e manuseio. Quarto, as folhas eram cortadas e poderiam ser posicionadas na forma de um códice, um caderno em que as páginas são presas por uma costura e protegidas com uma capa dura. As primeiras tentativas de se criar sistemas de escrita aconteceram por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Os sistemas mais rudimentares apareceram muito antes que os primeiros alfabetos, e 2 milênios mais tarde ganharam forma. De fato, não podemos atribuir o surgimento da escrita a uma única sociedade. Em épocas bastante próximas, civilizações americanas, os egípcios, chineses e mesopotâmicos começaram a desenvolver seus sistemas de representação gráfica. Em um primeiro momento, as primeiras inscrições eram feitas por meio de desenhos que visavam reproduzir de forma simplificada os conceitos ou coisas a serem representadas. Esse tipo de escrita é atualmente conhecida como escrita pictórica ou hieroglífica. O mais antigo registro escrito que se tem notícia foi encontrado na cidade de Uruk, atual região sul do Iraque. E com o passar do tempo, os sistemas de escrita foram ganhando maior complexidade quando os símbolos passaram a representar sons. Veja as imagens abaixo para sua melhor compreensão. Página 7. Usualmente, a ampliação do uso de sinais fonéticos foi criada a partir do momento em que se notava a semelhança dos sons, empregados para coisas distintas. Na medida em que surgia a necessidade de criar símbolos distintivos para termos semelhantes, a escrita silábica começou a ser vista como uma maneira eficiente de definir a simbologia empregada nas palavras. Paralelamente, a necessidade de simplificação dos signos escritos foi tornando o sistema mais compacto e funcional. Foi nesse momento que os primeiros alfabetos apareceram na antiguidade. Diferentes civilizações começaram a trabalhar com sistemas mais simplificados e, ao mesmo tempo, capazes de identificar distintos conceitos, seres e objetos. Na civilização fenícia, o desenvolvimento da escrita e do alfabeto teve grande avanço, graças à demanda dos comerciantes fenícios. Foi nesse contexto que um alfabeto com apenas 22 caracteres foi popularizado por aquela civilização oriental. Também nesse tempo surgiram códex, folhas de papiro reunidas em forma de folhas escritas em ambos os lados. Parece que foram inventados pelos cristãos do primeiro século para montar os livros da Bíblia. O uncial foi o pergaminho que substituiu os papiros no século IV. Estes eram populares até o século IX. 268 manuscritos unciais estão catalogados. O tipo uncial aparece com letras maiúsculas impressas. Minúsculo, este tornou-se popular do século IX a XVI, em escrita cursiva. Basicamente 2.792 foram catalogados. Lecionário, destes foram aproximadamente 2.193 catalogados, em escrita uncial e minúsculas usada para uso diário ou aulas semanais. Fontes que apoiam a historicidade do Antigo Testamento. O texto massorético. O texto massorético foi preservado pelos massoretas em meados do século VI, um grupo de escribas judeus de renome que tinham como objetivo preservar fielmente os textos que eles consideravam ser divinamente inspirados. Esse texto foi usado para compor a Bíblia hebraica e posteriormente como fonte de tradução para outros idiomas, inclusive para o português, realizada pelos católicos e pelos protestantes, inclusive para as traduções de João Ferreira de Almeida. Página 8. Os rolos do Mar Morto. Em 1947, quase 500 pergaminhos foram encontrados em potes de barro, escondidos em cavernas a 13 quilômetros ao sul de Jericó, perto de Cura. Estes foram escritos entre 150 a.C. e 70 d.C. Muitos dos pergaminhos encontrados simplesmente se deterioraram, deixando mais de 40.000 fragmentos individuais. 100 dos pergaminhos são livros do Antigo Testamento, com cada livro escrito e sendo citado, exceto o livro de Esther. Quando descobertos pela primeira vez, esses pergaminhos eram anteriores a qualquer outro fragmento de texto hebraico. Por 1000 anos, houve um silêncio com o argumento liberal de que os textos haviam sido corrompidos. Por exemplo, o texto de Isaías de hoje é 95% consistente com o de um pergaminho completo de Isaías encontrado em Cura. A Septuaginta. O que foi a Septuaginta? Septuaginta é uma palavra latina e significa em 70.
foi a tradução dos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica por 70 anciãos, para o grego koiné. Isto ocorreu 250 anos antes de Cristo. Segundo os relatos, 72 tradutores judeus alexandrinos, no Egito, 6 de cada tribo, traduziram o Pentateuco hebraico para o grego em 72 dias, fazendo-o independentemente uns dos outros, enquanto trabalhavam em salas separadas, e sem nenhum contato entre eles, e mesmo assim as traduções eram idênticas. A versão grega mais significativa do texto hebraico foi a versão usada na época de Cristo e depois, pelos primeiros padres da Igreja Católica, e neles contém os livros apócrifos. O Pentateuco Samaritano. O que é o Pentateuco Samaritano? É um texto escrito num sistema de escrita chamado de hebraico samaritano, cujos caracteres vêm do hebraico massorético quadrático. Este texto confirma a sua exatidão, devido à sua linhagem manuscrita totalmente distinta. Originalmente escrito por volta de 400 a.C., foi praticamente perdido até 1616. O manuscrito mais antigo data do século X. O Targum foram os escritos feitos há 500 anos depois de Cristo. Era uma paráfrase aramaica do Antigo Testamento, usada pelos judeus e caldeus. O Targum significa interpretação. Página 9. A Mishneh é uma palavra hebraica e sua coleção foi escrita 200 anos depois de Cristo. A Mishneh é uma coleção de tradições judaicas e exposições sobre a lei oral rabínica, e é a segunda escrita em importância depois do Pentateuco. E significa explicação. A Guiamurá é uma palavra hebraica e são comentários aramaicos sobre a Mishneh, escritos 200 anos depois de Cristo. A Guiamurá babilônica e a Mishneh compõem o Talmud babilônico. A Guiamurá palestina e a Mishneh compõem o Talmud palestino, ou de Jerusalém. O Talmud são comentários abrangentes sobre a Mishneh e foram escritos entre 100 a 500 depois de Cristo, e é o texto principal do judaísmo rabínico. É uma coleção de textos judaicos rabínicos que registra a tradição oral dos antigos rabinos. Um pergaminho do Talmud com erros deveria ser destruído imediatamente. Midevaxi é o estudo do texto massorético escrito entre 100 a.C. e 300 depois de Cristo, divididos em princípios de conduta extraídos da lei, e possuem comentários expositivos sobre as porções narrativas do Pentateuco. Hexisapla, edição de Orígenes do Antigo Testamento escrita entre a 231 e 245 depois de Cristo, compilada de 6 fontes. O próprio texto hebraico é uma transliteração do hebraico para o grego e também os 4 melhores manuscritos gregos disponíveis na época, o 70, o Áquila, a Teudação e o Símaco. Página 10. A Bíblia. A Bíblia está dividida em 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. A Bíblia é, na verdade, uma coleção de livros, é um ajuntamento de manuscritos. Temos aqui o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, que era a língua em destaque na época. Já o Novo Testamento foi originalmente escrito em grego, embora os judeus falassem principalmente o aramaico, por influência da língua grega dominante nesta época. Mateus, Marcos e Lucas compartilham muitos elementos comuns, por isso são frequentemente chamados de sinópticos, que significa em ver coisas semelhantes. Nos manuscritos sagrados, não havia capítulos e nem versículos. Os manuscritos eram lidos sem intervalos, ou seja, eram lidos conforme os relatos na íntegra. No Antigo Testamento eles falavam a língua hebraica, e tem uma parte, também do Antigo Testamento que foi escrita em aramaico. Nessa introdução bíblica não citaremos versículos, porque é uma fase de adaptação, você vai conhecer a Bíblia como ela é, então não temos muitos versículos a serem citados. Quando passarmos da introdução bíblica e entrarmos nas próximas matérias, aí vamos citar versículos, vamos examinar mais a Bíblia. Então nessa primeira fase, você está tendo uma introdução para conhecer mais a Bíblia, e se aprimorar mais. Continuando, perceba que o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, e algumas partes foram escritas em aramaico. Quando o povo de Deus foi levado cativo pelo rei da Babilônia, eles foram ali presos e mantidos cativos por quase 70 anos. Quando eles voltaram do cativeiro, eles foram para Jerusalém, e começaram a falar o aramaico novamente. Por este motivo algumas partes da Bíblia foram escritas também em aramaico, motivos pelos quais temos esses 2 manuscritos do Antigo Testamento, achados em hebraico e alguns manuscritos em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito em grego. Por que em grego? Naquele período, nos tempos de Jesus, no domínio romano, se falava o grego. Depois, posteriormente por causa de Roma foi introduzido o latim, porém a Bíblia foi escrita em grego.
Página 11. Nesse período, surgiu na história a grande nação grega, que conquistou muitos territórios e começou a implantar a língua grega como a língua popular e dominante. Por isso não foi escrito em hebraico ou aramaico, mas em grego porque era a língua dominante depois das conquistas. O Velho Testamento foi passado para o grego, no período interbíblico, na Septuaginta. O período interbíblico, ou período intertestamentário, é o momento histórico que compreende o espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. Na narrativa bíblica passaram-se cerca de 400 anos entre a época de Neemias, a quando o livro de Malaquias foi escrito, e o nascimento de Cristo, a aproximadamente 433 a.C., depois do período interbíblico, foram traduzidos todos os manuscritos que estavam em grego, para o latim chamado Vulgata e do latim, para o português por João Ferreira de Almeida. A Bíblia foi escrita ao longo de cerca de 1500 anos, entre 1500 a 1400 a.C. e 100 depois de Cristo. A Bíblia não é apenas um livro, é uma coleção de livros inspirados por Deus ao longo de vários séculos. Vejam a 2 Timóteo capítulo 3, em versículo 16. A Bíblia foi escrita por homens diferentes, de épocas históricas diferentes. A Septuaginta é sua história. Septuaginta é a versão da Bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego koiné, entre o século III a.C. e o século I a.C., em Alexandria. Dentre outras tantas, é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego, língua franca do Mediterrâneo Oriental pelo tempo de Alexandre, o Grande. A Septuaginta, desde o século I, tornou-se a versão clássica da Bíblia para os cristãos de língua grega e foi usada como base para diversas traduções da Bíblia. A tradução ficou conhecida como a versão dos 70, ou Septuaginta, palavra latina que significa 70. Segundo consta, 72 eruditos judeus, 6 de cada uma das 12 tribos, trabalharam nela e, segundo a tradição, teriam completado a tradução em 72 dias. Apesar de trabalharem individualmente, o produto final teria concordado entre si. Embora o relato tenha sido considerado fictício, o nome Septuaginta popularizou. Página 12. A Vulgata. No sentido corrente, Vulgata é a tradução da Bíblia do grego para o latim, escrita entre fins do século IV e o início do século V. O nome Vulgata vem da expressão latina, inversio vulgata, ou seja, versão dos vulgares. Esta expressão pode ser traduzida como escrito na língua de pessoas comuns, ou o vulgus. Já que era parte do propósito reunir e traduzir os textos bíblicos do grego para o latim, o que possibilitou a tradução da Bíblia Sagrada para o português. A divisão da Bíblia. O Antigo Testamento está dividido da seguinte forma: os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados Pentateuco, que é uma palavra grega, e Torá, uma palavra hebraica, e são eles, em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Na sequência, 12 livros chamados, em livros históricos, e são eles: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Na sequência, mais 5 livros chamados, em livros poéticos e são eles: Livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e Cantares de Salomão. Na sequência, mais 5 livros chamados, em livros dos profetas maiores, e são eles: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E finalizando, temos os 12 livros dos profetas menores, e são eles: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Página 13. A divisão da Bíblia. O Novo Testamento, assim como o Antigo Testamento, se desenvolveu de modo orgânico por décadas, escrito por muitas mãos e em muitos contextos, mas com uma coisa em comum em toda a palavra de Deus, com a inspiração divina e condução do Espírito Santo. O Novo Testamento está dividido em partes, sendo os 4 primeiros livros, que são chamados o Evangelho, e são, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos dos Apóstolos.
13 livros, chamados epístolas ou cartas de Paulo, e são elas, Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. 8 livros, chamados em epístolas gerais. Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, e um livro, chamado Profético Apocalipse. Nota de esclarecimento das divisões bíblicas. No Antigo Testamento, os livros chamados históricos têm por objetivo relatar a história dos acontecimentos desde a criação do mundo aos acontecimentos diários dos personagens diversos. Os livros chamados poéticos têm por objetivo mostrar os pensamentos diversos da humanidade. Já os livros chamados proféticos têm por objetivo mostrar a forma como Deus se comunicava com os homens através dos profetas. Já no Novo Testamento, os livros chamados evangelhos têm por objetivo relatar o novo nascimento. Os livros chamados históricos têm por objetivo relatar a história dos acontecimentos gerais após a morte de Cristo através dos apóstolos. Os livros chamados epístolas ou cartas têm por objetivo relatar a forma como Paulo se comunicava com os convertidos e a igreja daquela época. Os livros chamados proféticos, dentre eles o Apocalipse, têm por objetivo relatar os acontecimentos futuros. Página 14. A Concordância Latina. Nesta etapa, vamos conhecer a história da divisão da Bíblia Sagrada. Então, como a Bíblia Sagrada foi dividida em capítulos e versículos? Originalmente, os livros da Bíblia não eram divididos em capítulos e versículos. Até Jesus, quando citava as Escrituras, usava a expressão "está escrito", pois não havia uma forma de referendar com exatidão o autor. Nesse tempo, as Escrituras estavam escritas em rolos de pergaminhos. Assim, por volta dos anos 1250 d.C., o cardeal chamado Hugo, pertencente à Ordem Dominicana, uma denominação católica, foi quem fez a transliteração da Bíblia do grego para o latim, dividindo-a em capítulos. Logo em seguida, após 300 anos, vieram os reformadores de Genebra, e em 1560 d.C., eles então adicionaram os versículos na Bíblia Sagrada. Obviamente que, com esta transliteração, alguns erros podem ocorrer. Porém, a Bíblia não contém erros, mas alguns erros de tradução na transliteração podem ter ocorrido. Depois, após mais 325 anos, na versão inglesa, por volta de 85 d.C., foram adicionados os parágrafos, surgindo assim as subdivisões na Bíblia Sagrada. Aqui surgiu também as perícopes. Perícopes são trechos pequenos de um livro utilizados para transcrição ou para outras finalidades. É uma passagem da Bíblia Sagrada, utilizada para leitura durante um culto ou uma pregação. Perícopes vem do grego e significa cortar ao redor, ou seja, é um trecho circulado ou separado. Um exemplo de um trecho da Bíblia está escrito em João capítulo 10 e versículos 1 ao 7, que diz assim: em verdade vos asseguro, em que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Durante este período, surgiram também as epígrafes. Mas o que é epígrafe? Epígrafe é um título ou frase que serve de tema ou introdução de um assunto. O termo tem origem no grego epigrafé, que significa inscrição ou título. Página 15. As epígrafes. Nesta aula vamos conhecer melhor o que são as epígrafes. Um exemplo de epígrafe para melhor compreensão, podemos ver em Mateus capítulo 16 e versículo 21. O título aqui sugerido fala acerca da morte e ressurreição de Cristo. E exemplo: Jesus prediz sua morte e ressurreição. Esta epígrafe está correta em relação ao contexto. Veja na página 15 a imagem acima para sua melhor compreensão. Porém, uma observação importante em relação às epígrafes é que muitas epígrafes foram colocadas de maneira errada na Bíblia Sagrada, na transliteração, e que por isso criaram confusão e dúvidas em muitas pessoas. Um exemplo de epígrafe errada podemos encontrar em Mateus capítulo 25 e versículo 15. Veja abaixo a imagem para sua melhor compreensão. O título sugerido aqui fala acerca dos talentos. Veja o que diz: a parábola dos 10 talentos. Neste caso, observe que a epígrafe diz 10 talentos, porém ao examinarmos a Bíblia só encontramos 8 talentos.
Lendo o texto, no capítulo 25 e versículo 15, Jesus disse: "E a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1 talento." Somando tudo dá um total de 8 talentos apenas. Este é o motivo pelo qual devemos nos atentar e examinar as Escrituras para evitar cometer erros básicos. Página 16. A canonicidade e os apócrifos. Nesta aula, vamos entender sobre a canonicidade da Bíblia Sagrada e os livros apócrifos. Cânon ou cânone é uma palavra oriunda do grego akanon e do hebraico akane, que significa cana ou vara de medir. Os requisitos para a canonicidade dos escritos incluíam que o texto em questão deveria ter sido escrito por um profeta, apóstolo ou associado de qualquer um deles. O ponto mais importante sobre a canonicidade é que os livros foram reconhecidos como parte do cânon, porque foram inspirados pelo Espírito Santo, e não se tornaram inspirados porque foram canonizados. No século I, depois de Cristo, os judeus tinham uma coleção de livros que eles sustentavam serem inspirados por Deus e nos quais viam a expressão da vontade divina, uma regra de fé e de prática. Temos o testemunho de Joséfo, Esdras e do Talmude. Esses livros incluem todos os nossos livros proto-canônicos. Os livros eram distribuídos entre 3 divisões: lei, profetas e escritos. Essa divisão parece testemunhar a crença numa cronologia dos escritos. Já o Pentateuco ou a Lei recebeu a sua forma final no século V e, desde o tempo de Esdras, os judeus aceitaram e reconheceram oficialmente a coleção como um código sagrado. A maioria dos livros que formam a segunda divisão teria sido aceita por volta do mesmo tempo. Os livros apócrifos. Apócrifos é o nome dado a 15 livros considerados ocultos, escritos entre 300 a 100 a.C., e sendo 11 dos quais a Igreja Católica Apostólica Romana aceitou como escritura sagrada, desde o Concílio de Trento em 1546, incluindo a todos os livros, exceto e segundo Esdras e a oração de Manassés. Os livros não puderam ser inspirados, pois não contêm quaisquer profecias, e como resultado, foram rejeitados pelos autores do Novo Testamento. Embora Judas capítulo 14 e Hebreus capítulo 11 versículo 35 se refiram a eles, eles aparecem pela primeira vez como parte do Antigo Testamento na ocasião da Septuaginta, no século III, a.C., embora não fossem vistos em nenhuma lista canônica por mais 700 anos.